Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida como sempre. Vamos lá aos recadinhos que se fazem necessários, né, gatas? Tenho eu aqui, titia, que fica dando ainda esse recadinho. Se inscrevam, deixem o seu like, seu comentário, porque ajuda o canal a crescer e a gente fica feliz. Todo mundo juntos, unidas, né? Vamos lá. Nós estamos com uma 40+, ela é professora, casada, mãe atípica. Nós vamos conversar sobre um assunto que se faz necessário hoje em dia. Vamos lá, dona Fernanda? Vamos lá. E nem ficou nervosa? Tô um pouquinho. Já vai passar bem. Vai. Qualquer coisa, toma uma aguinha. Beleza. Vamos lá. Professora universitária. Sim. Isso, há 20 e poucos anos já. Bastante já tem um tempinho. E foi mãe atípica. Fui mãe aos 22 anos, né? Fazendo faculdade ainda. Então, minha formação sou fisioterapeuta. E eu tive a Yasmin, eu fiquei grávida da Yasmin no 2º ano de faculdade. E foi uma gravidez planejada? Não foi uma gravidez planejada, foi uma escapolidinha ali. Com 22 anos, que vai ser planejado, gente? E não durante a faculdade, né? Então, assim, foi tudo muito mais difícil, porque eu fazia uma faculdade integral, né? Então, era manhã, tarde, noite, de aula e estágio, enfim. Morava no interior, em Presidente Prudente, né? Que é onde ela nasceu. E a minha família não era de lá. Minha família morava em outra cidade, a minha sogra morava aqui em São Paulo, então era eu e ele lá. E aí, quando eu fiquei grávida, ele precisou arranjar emprego em uma outra cidade. Então, eu fiquei sozinha, grávida, né? Então, assim, eu ficava durante a semana sozinha e ele ia trabalhar durante a semana na cidade da minha mãe, né? Onde a minha mãe morava, que era em Marília. Então, ele ficava dormindo na casa da minha mãe durante a semana e final de semana ele ia ficar comigo. E foi assim até terminar a faculdade. Então, ela nasceu com eu e ela, praticamente, nós duas, né? E, assim, eu sempre digo que Deus dá não vou dizer uma dificuldade, mas naquele momento era para mim uma dificuldade, né? Gata. Mas ele me deu as pessoas para me ajudar nesse caminho. Te deu um suporte. Então, durante o dia, eu tinha uma senhora que ela ficava comigo, ficava com ela, na verdade, né? Para eu poder ir para a faculdade. Então, dava banho, comida, e cuidava da casa, assim, para mim. E aí, quando eu voltava Isso tem muito no interior. Isso é legal. Era aquela senhorinha da igreja, sabe? Que sabia os remedinhos caseiros. Então, era assim, um anjo. E a dona Ângela, se ela estiver me escutando, quem sabe, né? Ângela, você caiu do céu. E também a família de uma amiga minha, que era da faculdade, né? Que era a única família da cidade, porque todo mundo era de fora. E que era a Patrícia, que era essa minha amiga, e a família dela... que me acolheu, assim, como se fosse família deles. Então, à noite, eles cuidavam da Yasmin para mim. Você era uma menina, gata. 22 então, assim, anos. Eles viraram os avós da Yasmin, as tias da Yasmin. Até hoje, a Yasmin fala vovó Silvinha, vovô Diruca, tia Patrícia, tia Silvia, enfim. Porque é a família que nos acolheu ali, nos ajudou muito. Então, assim, durante o dia era isso, né? Minha rotina era... De manhã levava para fisioterapia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, voltava para casa, deixava, ia para a faculdade. No almoço voltava, levava para fono e depois voltava para a faculdade à noite. Vamos falar de uma coisa que eu acho que é muito importante antes disso. A aceitação. Tá. Que eu acho que como é que foi quando ela nasceu, né? Você já sabia no pré-natal ou não? Não sabia. Eu não sei se naquela época os exames não eram tão... modernos, evoluídos, né? Sei lá. Mas eu não tinha nenhuma alteração, assim, que levasse a desconfiar que ela tivesse alguma coisa. Então, quando ela nasceu, foi uma surpresa mesmo. Tanto para mim, para a família, como para os médicos o médico que me acompanhou, né? Eu tive um descolamento de placenta no começo da gravidez. Então, tive que fazer um repouso.
Mas fora isso, não tive nada, assim. E aí, quando ela nasceu, até o nosso médico, assim, ele ficou muito surpreso, que ele falou, não esperava, então... eu tive um parto normal, né? E Olha que no beleza. dia... 22 anos, gata. Olha que belezinha, viu? E no dia que ela nasceu, o meu marido já soube, né? O médico já contou pra ele, mas ele falou, olha, ela teve um parto normal, foi difícil pra ela, então vamos contar só no outro dia. Mas a mãe tem um instinto, né? Então eu botei ela no colo, assim, a hora que eu olhei o olhinho dela, eu acho que ela tem síndrome de Down, sabe? Mas ao mesmo tempo aquilo veio e passou, assim, não fiquei pensando. Aí no outro dia, quando os médicos entraram na sala para falar, a gente vai fazer um cariótipo, para que a gente está desconfiado que ela tenha síndrome de Down, eu já esperava por aquilo, né? Não sei, já... Mãe, bem. E aí a gente chorou, obviamente, eu acho que todas as mães passam por isso, né? Que é aquele luto que se fala, enfim. Que eu acho que é super importante a gente dizer que é normal esse período. Sim, é de normal, aceitação. eu acho que... Porque assim, você não engravida, você fala, eu quero ter uma filha especial, eu quero ter uma filha que tem alguma dificuldade. Não é assim, você sonha com seu filho perfeito, com seu filho, né? Você já imagina o seu filho, você já projeta ele na escola, na faculdade, não é? A gente já vai imaginando isso. Então, quando ela nasceu... Culpa nossa. Hã? Culpa nossa de fazer isso. Não é? A gente perguntou pra ele se era pra gente fazer isso. Não, a gente faz porque a gente quer. Sim. Mas, assim, olha, eu vou te dizer, foi um susto, né? Até assim, o que vai ser agora? Como é que vai ser, né? Como eu vou lidar quais os com cuidados isso? que eu vou ter que ter? E naquela época, eu lembro que eu fui na biblioteca da faculdade, né? Para ler. Eu falei, bom, eu vou ler o que é síndrome de Down, né? Para poder saber o que eu tenho que fazer. Por mais que eu fosse uma estudante de fisioterapia, mas eu estava ainda terminando, estava ali no terceiro, não sabia muito. Ninguém na família? Ninguém na família. Nem de um lado nem do outro? Não. E eu lembro até hoje que eu peguei o livro na biblioteca, aquele livro pré-histórico, que o título era Mongolismo. Então já começava ótimo. Ali, né? Já começou super bem. E no livro falava assim, eu lembro várias coisas, lógico, mas assim, o que me marcou foi, eles vivem até os 25 anos. Aí eu chorei horrores, né? Porque eu falei, minha filha vai viver até os 25, como assim, né? Mas aí esse médico que fez o meu parto, ele falou assim, olha, eu conheço uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, né? Porque o menininho tinha uns 2 anos, eu vou te apresentar, porque ela já sabe os caminhos, ela vai te ajudar. Vai te dar suporte. E aí ela me indicou uma fisioterapeuta, e aí me indicou uma fono e o médico, e eu fui, né? E aí foi. Mas assim, passou, sabe? Foi muito rápido esse sofrimento nosso. A gente foi ali de uma tristeza momentânea para falar, bom, a gente tem, agora a gente vai cuidar da melhor forma possível e vamos procurar bola pra recursos frente. para isso. E eu acho que eu acho que minha, como qualquer outra mãe, eu acho que acredito que a nossa maior preocupação hoje é o que vai acontecer com eles quando a gente não estiver mais aqui, né? Quem vai cuidar? Então, é o cuidado pós. É o cuidado pós. Enquanto eu tiver mãe e pai, ok, mas e depois, né? Como é que vai ser? Então, assim, eu tenho meu filho hoje que a gente até brinca com ele, o pacotinho é seu, né? O dia que a gente não tiver, você já sabe. Então, a gente já criou, ele já nasceu, já sabendo que ele tinha uma irmã que vai... Ele vai ter que dar um suporte, né? Suporte. Mas tem muitas mães que não têm um irmão, que não tem um outro filho, né? Então... E às vezes também o que eu vejo é que essa mãe, o pai abandona. Muitas. É o que a gente... Nossa, na verdade, eu já vi muitos casos assim, né? Que a mãe fica e o pai vai embora. Exatamente. E não só na síndrome de Down, né? Eu já tive... eu trabalhei... qualquer coisa atípicas. Minha área de atuação sempre foi neurologia, né? Então, eu sempre trabalhei com pacientes neurológicos. E isso é o que eu mais via, né? A mulher fica, o homem geralmente vai. Então, a gente vê até em adultos, assim, né? Você vê, por exemplo, casais que o marido teve um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. A mulher cuida, mas o inverso, normalmente, o homem vai embora e a mulher fica sozinha, né?
Então, é meio que... Homens, vocês são ótimos. Mas Vou tem te as contar. exceções, né, Andrômeda? Tudo tem exceção, a gente mas também vê nós homens estamos falando... maravilhosos que... Mas a regra... É, A regra é essa. sim, Então a gente tem que chamar atenção para a regra. sim, Que tem exceção em qualquer área. é, Né? E a gente não tem que fazer da exceção ela ser uma exceção. é, Porque não é uma exceção. Se é seu companheiro, sua companheira, não é obrigação, mas é um comprometimento. é. É um caráter. É o que a gente chama de regra. Você vê? Exceção. É. Olha que absurdo. E que deveria ser um Ter compartilhamento caráter, né? sempre, né? Exato. Hoje, e a gente A gente escuta, tá né? com as coisas totalmente invertidas, gente. A gente não pode colocar que existem exceções. Existem exceções para cuidar da tua esposa E do teu filho, né? e do teu filho. É. Você quer, a gente vai colocar ele como uma exceção? É. O que é obrigação? E que, na verdade, já começa errado ali, né? Eles falam, eu ajudo a minha esposa. Como assim ajuda, né? Não é ajuda, né? É dividir tarefas, né? A mesma obrigação que um tem, o outro também deveria ter, né? 50% para cada um. É. Só isso. A gente dá nomes errados. Mas é cultural, né? Assim, e eu Por acho isso que nós até vamos quebrar essa cultura. precisamos. Precisamos, a gente precisa corrigir o que a gente acha que é o certo e que não é certo. E que eu acho que já tem que começar da mãe pro filho, né? É você Já. educar o seu filho para que ele seja um adulto que seja parceiro da sua esposa e não Principalmente as mães de menino. as mães de menino, exatamente. Eu sou mãe de menino e Eu eu também. tento, né? Não sei se Eu eu tô também fazendo tento, certo. não sei. Nós vamos ver na frente. Meu filho até fala, minha mãe briga comigo, mas não briga com, sabe, assim, namorada, porque ela dá mais razão pra namorada. Eu falei, mas é lógico, se eu vejo que você tá errado, eu vou fazer isso mesmo, né? Então, eu acho que tinha que ser assim, né? Você... Não, tem que ser. Nós vamos fazer isso. A gente tem que começar a fazer esse movimento. Porque senão sai só da fala e não vai pra ação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos indo pra ação. Dizendo que esse homem está errado, sim. E não é que a exceção é o certo. Não, a exceção é obrigação, gente. Exatamente, É cuidar do seu filho e cuidar da sua esposa. Então, nada de falar, tem as suas exceções. Que exceções o quê? É obrigação dele. A gente cuida de tanta coisa mas do homem. Meu marido é bem parceiro, assim, eu não posso reclamar, não. Ele sempre foi, graças a Deus. Tá fazendo o papel dele, gata. Tá no papel dele certíssimo. Você também não é companheira dele? Claro. Então, acabou. Nem mais, nem menos. Igual. É isso. Não é? A gente faz, depois a gente quer corrigir o filho. Se a gente já faz errado. A gente já tá elogiando por ele fazer isso, né? Elogiando que é obrigação. É verdade. Nada disso. Tá, vamos lá. Então, os homens largam e tudo mais, porque são uns cafajestes por aí vai, né? Super cheios de caráter. Então, aí fica essa mãe lá, sozinha, sem o recurso, sem o apoio e sem uma rede, né? Porque vocês precisam de uma rede de apoio. Sim. Isso é super necessário. Essa rede que é o que eu te falei, né? Que foram a família da minha amiga, que foi essa senhora que foi colocada no meu caminho, que me ajudou. Porque na época minha mãe, assim que eu engravidei, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Então ela não conseguia me ajudar porque ela estava em tratamento de químio, né? Ficava muito doente. Então, assim, às vezes ela conseguia ficar uma semana, mas não muito. E minha sogra, que morava aqui em São Paulo, ela cuidava da mãe com Alzheimer e Parkinson. Então, também... Ai, que ótimo. Não conseguia... Então, assim, a gente teve essa rede de amigos mesmo próximos e que foram colocados no nosso caminho mesmo. E eu consegui terminar a faculdade sem repetir nenhuma, né? Sem ficar de DP em nada. E ela ia para a faculdade comigo, às vezes, assim... dependendo do que eu fosse fazer, ela ia. Então, todos os professores conheciam, os alunos conheciam. Tinha festa de turma, ela ia também, os churrascos, e ela entrava na bagunça com todo mundo. Foi na minha formatura. Ai, e ela lindo. sempre foi festeira desde bebê, né? Então, na minha formatura... Acho que ela nasceu festeira, porque ela já ia nas festas comigo, assim. E na minha formatura, você só via ela, assim, no ombro das pessoas, na festa, e de uma hora eu olhei e falei, cadê ela? Tava
colo do cantor da banda, o cantor cantando e ela no colo, e ela lá, pulando, festejando até o fim da festa. Então, assim, ela foi meio que o mascote da turma também, né? Porque foi eu e mais... Engraçado, né? Foi eu e mais duas que engravidaram ao mesmo tempo. Então, tiveram 3 bebês ali na turma. Mas ela tá em todas, assim. Então, até hoje, todo mundo conhece, meus professores conhecem. Tem professor meu que veio na festa de 15 anos dela, enfim. Então, virou uma grande família ali no final. No final das contas, deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo, e assim... obviamente, eu não vou dizer que... Né, não vou falar que foi sempre tudo maravilhoso, porque ela ficou doente várias vezes, teve vários problemas, mas, assim, é o maior presente da minha vida, né? Assim, é minha companheira até hoje. Graças a ela, eu faço um monte de amizades, eu conheço um monte de gente, ela é super comunicativa. E, enfim, é ela que traz a nossa alegria hoje, né? Meu filho foi estudar fora do país, então a gente não tem ele mais em casa, então hoje ela é a nossa companhia, né? Então, eu imagino. foi um grande presente na nossa vida mesmo. Eu acho que é um presente mesmo. Eu acho, porque eu tive o prazer de conhecer vocês pelos Chefes Especiais. Simone maravilhosa. Maravilhosa. Beijo. A gente ama. A gente ama. Você sabe que é sincero esse amor. É verdade. E o que eu percebo entre eles é um grau de amorosidade, é um grau de generosidade que a gente não vê entre nós. Exatamente. Que dizemos ser, assim, super normais, né? Porque de normal ninguém tem nada, gente. Eu acho que essa história do atípico, todo mundo é atípico em alguma eu ia coisa. até comentar isso, eu até fui ver de onde veio, né, a mãe atípica, até fui dar uma pesquisada, porque isso para mim também é novo. E aí eu soube que começou meio que num filme, que acho que chamava Atípica, alguma coisa assim, de um menino autista, e daí começou a vir um termo, e as mães começaram a usar isso meio que para chamar a atenção. Mas eu fiquei pensando, o que é atípico, né? Porque no dicionário, atípico é o não normal. Mas o que é normal hoje... O que é normal? Né? Hoje o que mais a gente vê é que não existe normalidade, né? Então, eu não me sinto uma mãe diferente. Eu me sinto uma mãe que cuidou de uma criança que tinha as suas limitações, as suas dificuldades, obviamente, mas que eu nunca limitei. Pelo contrário, assim, eu sempre fui uma mãe que eu criei igual... Eu criei meu filho, né? Então, assim... Precisa pôr de castigo, vai ficar. Precisa levar bronca, vai ter. Tem que ter regras, tem que ter educação. Limites. Tem que ter limites. Ela vai brincar como qualquer outra criança. Então, assim, eu lembro até hoje, num parquinho de uma casa que eu morava, que ela subia naqueles trepa-trepa, sabe? Aqueles brinquedos, assim. E as crianças da idade dela, a mãe falava assim, você é doida? Você deixa ela subir, tá lá em cima? Eu falo, mas ela tá conseguindo subir tranquila. E eu tô perto, qualquer coisa eu seguro, mas ela tem que tentar, né? Então, eu nunca fui essa mãe que, caiu no chão, coitadinha. Super protetora. E eu acho que é isso. Eu acho que mãe é mãe, né? Não tem uma mãe diferente não tem uma mãe anormal. Tem uma mãe que tem filhos com diferenças, né?